Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 14. João 14, 16. Eu vou fazer mais uma oração, porque a gente gosta de oração, né? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, essa aqui é a tua palavra, Deus. A tua palavra viva, eficaz, mas penetrante como espada de dois gumes. Ó Senhor, o que seria de nós sem a tua palavra? Ó Deus. A tua palavra é espírito e vida. Pai, eu chamo aqui a tua presença, o Senhor é o nosso convidado de honra. Aleluia. Fala conosco aos nossos corações. Doce, amado Espírito Santo, tens liberdade aqui. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que leve a nossa mente, leve o nosso coração cativos à tua obediência. Que a tua palavra ela venha como uma espada, meu Deus, penetrando nos corações dos meus irmãos. Que nós venhamos aqui conhecer um pouco mais de ti, Senhor. Que eu venha diminuir para o Senhor crescer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que seja o Senhor falando e não eu. Amém. Irmão, João 14, 16, eu vou ler. Todo mundo achou? Vamos ler aqui a palavra. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, desamparados, desolados. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, como te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Amém. Deixa eu só trazer o celular para cá, por conta de tempo. Deixa eu ler aqui a palavra que eu preparei. Irmãos, o Espírito Santo, ele faz parte da perfeita Trindade. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio depois que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele nos deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver com ele, conseguir viver com ele nesse mundo, porque o mundo ele jaz no maligno, o mundo ele é mau pela sua natureza. E o Espírito Santo, ele andou com Jesus aqui na terra, ele viveu com Jesus, Jesus viveu com ele. E por isso Jesus conseguiu vencer todas as coisas. A palavra do Senhor diz que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Ele. A palavra de Deus também diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então essas coisas a gente só encontra com o Senhor. Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, eu não sei, tentar explicar para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar nada do Espírito Santo, a gente considera ele uma pessoa. Por que uma pessoa?
pensa, ele tem sentimentos, ele se alegra, ele pode ser entristecido, ele pode ser resistido. Aqui a palavra que eu acabei de ler para vocês fala que ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade, ele é aquele que nos ensinará todas as coisas. E se ele nos ensina todas as coisas, ele nos direciona, ele fala. Ele tem diversas formas de falar. Com cada um ele fala de um jeito, da forma como cada um de nós vai entender. Vocês estão aqui hoje, eu estou aqui hoje, não é por nossa causa, a gente está aqui por causa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos conduz à palavra de Deus, à palavra do Senhor. O que eu também acabei de ler aqui para vocês? Que aqueles... Vamos lá, deixa eu ler aqui de novo. Ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos e faremos, no plural, nele, morada. Então, quando que o Espírito Santo ele fica tentando nos levar para Jesus? Quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não aceitou Jesus ainda como Senhor e único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele fica ao nosso redor ali, só buscando, plantando uma semente. Ele usa um, ele usa outro, ele nos conduz ao caminho da salvação. Ele vai falando aos nossos ouvidos, ao nosso coração de uma forma que a gente entende. Mas ele nos conduz ao Evangelho, ele nos conduz ao caminho de Jesus. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue obedecer a palavra do Senhor. É impossível, porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, a gente pode observar que quanto menos uma pessoa tem do Espírito Santo, menos ela tem de Deus, a consciência dela já está cauterizada. Ela não vai saber o que é certo e o que é errado. Sabe? A gente olha pelos presos. A gente busca os presos também. Que a reincidência deles, eles saem, eles voltam, já não tem mais o discernimento do mal, do bem e do mal, já faz aquilo como se fosse algo habitual. E não é, irmãos. Não é. A palavra de Deus diz que eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que tenha vida. Nós e nossos filhos. Porque tudo que a gente faz, seja de bom ou de mal, ele impacta todo mundo ao nosso redor. Todo mundo. Como o pecado de Adão, ele prejudicou a gente. Nós já somos concebidos, nós já nascemos em pecado, nós somos destituídos da glória de Deus. A glória de Deus, ela só vem para nós quando a gente se reconcilia com o Senhor, por meio da sua palavra, por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E o que o Espírito Santo é, que eu acabei de ler aqui para vocês? Ele é a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Irmãos, o Espírito Santo, deixa eu ver que horas são. O Espírito Santo... Amém. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Eu não preciso ficar pedindo opinião para Deus e o mundo, não. A primeira pessoa que eu tenho que consultar na minha vida é o Espírito Santo. E eu faço isso. E isso é uma coisa que eu faço. Eu dou bom dia para o Espírito Santo. Eu acordo, bom dia, Espírito Santo. Boa noite, dou boa noite para o Espírito Santo. Eu conto para ele todas as coisas. Todas as coisas que me acontecem, eu conto para ele. Eu peço o direcionamento dele. Algumas orações que eu já fiz com o Espírito Santo. Espírito Santo me direciona. Espírito Santo me ajuda a estudar. Espírito Santo me ajuda no meu trabalho. Me ajuda com o meu filho. Me dê sabedoria para direcionar o meu filho. Espírito Santo, revela o oculto e escondido na minha vida. Por que essa área está desse jeito? Por que não está dando certo? Que se é o Espírito da verdade, irmãos, onde a luz chega, as trevas não conseguem ficar. Ele nos revela tudo. Absolutamente tudo. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas, os seus servos.
E aí eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive com o Espírito Santo, rapidinho. Meu filho, no final do ano passado, meu filho quebrou os pulsos no futebol. E aí eu tava orando, antes dele ir pro futebol, eu tava orando de joelho. E aí veio na minha mente a palavra Enzo, e eu senti uma agonia muito grande no meu coração. Aí eu falei, eita, Espírito Santo, é para orar pelo Enzo. Comecei a interceder. Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda o Enzo, cobre o Enzo com teu sangue. Eu declaro que nenhum mal lhe causará dano. Eu declaro que caia por terra todo plano de Satanás contra a vida do meu filho. Comecei a guerrear. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me avisou. E se eu não tivesse o Espírito Santo? É por isso que muita gente, às vezes, morre cedo, às vezes morre de acidente, às vezes vai para um lugar que não deveria estar. Por quê? A Bíblia tem inúmeras promessas para prolongar os nossos anos aqui na Terra. A Bíblia, o Senhor, Ele quer que a gente tenha uma vida longa. Não é normal, gente, se morrer criança, morrer num acidente com 17, não é normal. Não é normal. Então o Senhor, Ele nos avisa todas as coisas. Ele me falou desse acidente que meu filho ia ter no futebol. E ali eu intercedi, eu já tive paz. Então quando aconteceu, meu filho já chegou falando que caiu, chegou com o pulso inchado. Mãe, eu acho que não quebrou não, mas tá tudo bem, não sei o que, ficou se fazendo de forte. Mas aí depois a gente foi no hospital e descobrimos que quebrou os dois. Olha que grande livramento. Irmão, só tão de ver que a gente tem aqui. Então assim, foi um grande livramento. Outra vez, graças a Deus, outra vez que o Senhor me avisou, foi de um acidente. Eu sonhei muito, eu tive vários sonhos que eu ia bater meu carro. Sonhei várias vezes bater no carro e eu já estava orando e repreendendo espírito de acidente, já estava guerreando. Aí nesse dia eu ia para minha célula, para minha casa de oração, na segunda-feira. E eu senti uma agonia muito grande de sair de casa. Falei até com a minha pastora, não sei o que está acontecendo não, tá? Mas eu vou. Eu orei e fui. Bati o carro no caminho para a célula. Mas o Senhor me avisou. Hoje eu já tenho um discernimento um pouco maior. Às vezes eu senti agora essa agonia, talvez eu nem saia de casa. Então, pelo discernimento, talvez eu nem leve o Enzo no futebol no dia que Deus me avisasse essas coisas. Então, assim, a gente vai crescendo. A gente vai crescendo em discernimento. Quem que dá discernimento espiritual do bem, do mal, do certo e do errado? É o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo. Não tem pra onde correr. A Bíblia fala que Satanás, ele vem para cegar o entendimento dos incrédulos. Quando a gente não anda com Jesus, a gente anda assim, ó. A gente não percebe coisas que estão aqui debaixo do nosso nariz. Quando eu não tinha Jesus, quando eu não andava com Jesus, meu Deus, a gente anda como errante. A gente anda como zumbi, morto-vivo aqui na terra, tropeçando. A Bíblia fala que a gente não sabe nem o que a gente tropeça. Então, assim, o Espírito Santo, hoje ele é o meu melhor amigo. O Espírito Santo, algumas coisas que eu anotei aqui. Ele é o Consolador, que ele estará conosco para sempre. Ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos defende, tá? Ele é o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade. E toda a verdade aponta para quem? Para Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a própria verdade. Jesus é a vida. Já falei para vocês, onde a luz chega, as trevas não conseguem ficar. Ele nos ensina sobre todas as coisas. Ele é o nosso melhor professor. A palavra do Senhor diz que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele nos fará lembrar de tudo quanto Jesus disse. Ele traz a revelação de quem Jesus é. Nos traz a revelação da palavra de Deus. É o Espírito que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós não temos capacidade humana de dizer que nós somos filhos de Deus sem conhecer
o Senhor, sem o Espírito Santo nos revelar. Nós não temos. Nós não temos. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, meu tempo está acabando. Escrevi muito mais coisas. É muito pouco tempo para falar do doce, lindo e amado Espírito Santo. Quando a gente vai numa igreja, que a gente fala assim, fulana, nossa, que unção, né? Que unção que aquela pessoa tem.